hoje, o Sofá da Fofa é muito especial. É com a Patrícia Pimentel. Olá, É, seja muito bem-vinda. obrigada. Nossa, eu tô amando esse sofá, essas almofadas, mas mais do que isso, eu tô amando a sua companhia, Valéria. Obrigada pelo convite. Eu me sinto muito amada e muito honrada de estar aqui e tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso. Então, você, ó, já pega esse link e compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser uma conversa que vai edificar a sua vida. Ai, que linda. É muito bom estar com você também. Eu gosto demais. A gente faz mentoria juntas e você tem um carinho especial e eu sinto isso e eu também tenho por você. Te amo. Eu te amo também. É muito bom. Pati, aqui eu acho que eu quero falar um pouquinho dessa minha trajetória aí, depois que eu tinha travado eu fiquei 3 meses sem fazer vídeo, eu já não estava eu estava decidindo se era isso mesmo que eu queria, tal. Não é que eu queria, parece que, algo estava me impedindo. Uhum. E eu senti que algo me travou e eu não conseguia mais falar mais nada. Aí, quando eu vi você, eu já te falei, né, você estava, numa palestra com o Pablo Marçal e, de repente, você invadiu aquele palco e você tem um poder de comunicação muito grande. É muito incrível, a sua fala, assim, como você faz. Então eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho que você fala muito, muito bem. E aí eu falei assim, no começo eu falei assim: "Meu Deus, quem será, né?", porque eu não tinha te visto ainda. Aí eu fui ficando, eu não conseguia sair, porque Glória a Deus, glória a Deus. que você não conseguiu sair. E aí, eu falei assim: "Eu quero falar". Foi na segunda-feira, eu já mandei mensagem. Bom, enfim, e hoje você dá mentoria para mim de comunicação, né. Eu sei que eu tenho que desenvolver muito mais, eu acho que é só o começo, mas eu já tenho vontade de falar, que eu não estava. Nossa, primeiro, Valéria, eu fico super feliz por saber que eu inspiro mulheres tão especiais como você. Você não falar é um prejuízo para a humanidade. É um prejuízo. Por quê? Eu tenho uma frase do Martin Luther King que eu amo, Valéria, que ele diz assim, ó: o que me assusta não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E conhecer o seu coração, conhecer a sua história, conhecer tantas coisas que você já superou, a história de superação, de ousadia, de coragem, de empreendedorismo, de network que você tem. Existem várias e várias mulheres, eu ouso dizer milhares e milhares de mulheres, que precisam conhecer histórias como a sua. E quando uma mulher se levanta para transbordar, eu sempre falo, Valéria, que a mulher, ela tem o poder da multiplicação. Quem multiplica não é o homem, quem multiplica é a mulher. A mulher é geradora de vida. Então, quando uma mulher cheia de Deus, uma mulher que tem autoridade, uma mulher que tem experiência, que tem amor no coração, que tem nobreza, que tem doçura, escolhe se posicionar e transbordar a mensagem que queima no coração dela, a mulher tem o poder de transformar, de multiplicar qualquer ambiente. A mulher tem o dom de engravidar um ambiente. Você vê, quando uma família, se a mulher está triste, a casa fica triste. Se a mulher está feliz, a casa, o ambiente fica feliz. Então, que alegria, Valéria, te ver. Inclusive, você começou o Sofá da Fofa depois da nossa mentoria. O seu sorriso, a sua história. E, tipo assim, eu tenho certeza que milhares e milhares de mulheres no Brasil e no mundo, nas nações, precisam conhecer. Você é uma mulher extremamente conectora, você conecta muitas pessoas. Eu já tive o privilégio de palestrar em um evento seu, que foi o Poder do Network, de conhecer várias pessoas que você conectou ali, colocou todo mundo num evento, fez um jantar delicioso. Então, que mais mulheres como a Valéria se levante. Eu estou muito feliz, porque você está num processo lindo e eu tenho certeza que é só uma questão de tempo que você vai comunicar melhor do que eu, minha amada. Eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Não, eu quero comunicar tão bem quanto, porque, assim, eu tenho dificuldade, você sabe disso ainda, mas eu tô insistindo, entendeu? Porque eu sinto no meu coração e é isso que eu vou buscar, entendeu? Eu quero estar com gente, eu gosto de estar com gente, eu falo já falei isso, eu já gosto de ser gentista e eu quero estar no meio de muita gente. Então
eu vou seguir o meu caminho. E nada mais vai me impedir, entendeu? Isso é Mesmo que muito alguém forte. fale, porque tem gente que fala, não, não é legal, não dá. Não importa, pode não ser legal hoje. Foi muito treino, não é isso que você fala para mim Uhum. sempre na mentoria, Valéria? Você tem que treinar, você tem que Tem que treinar. fazer, tem que praticar. Gente, um dos grandes problemas da humanidade é o perfeccionismo. Porque as pessoas elas querem esperar estar perfeito para começar. Só que a perfeição, ela só vem com a experiência. Se você não colocar a cara, ninguém começa grande, ninguém começa de maneira excelente. Qual que é o segredo da vida? É você começar do jeito que dá. Ah, eu não tenho uma câmera 4D, uma câmera como a de vocês. Começa com o seu celular. Então, eu tenho uma frase que eu amo muito, que é: quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Comece do jeito que você está. É tão lindo, Valéria, ouvir você dizer assim, ó, eu ainda tenho dificuldades, só que você já está na frente de milhares de pessoas. Por quê? Você enfrenta a dificuldade e faz. E tem gente que olha para a dificuldade e vê na dificuldade uma desculpa. Desculpa. Todo mundo tem dificuldade em alguma coisa, em alguma área da vida. A pergunta é: você deixa a dificuldade te parar? Ou você enfrenta, supera a sua dificuldade e vai ajustando ao longo da vida? Valéria, todos nós, todos, temos uma mensagem que queima no nosso coração. Assim, absurdamente, todo ser humano já passou ou por uma tempestade, ou por um desafio, ou por uma experiência ruim, ou por uma traição, ou por um abandono, ou por um aborto. São tantas experiências desafiadoras que ao longo da vida nós enfrentamos, e essas dificuldades, elas não vêm para nos matar, muito pelo contrário, elas vêm para nos forjar, para nos fortalecer e para nos dar autoridade. Tudo aquilo, uma das coisas que mais nos aprisiona, Valéria, é o passado. O passado aprisiona, o passado gera medo, gera preocupação, gera frustração, gera depressão. Então, o seu passado, eu quero fazer uma pergunta para você que tem em casa agora. O seu passado tem te paralisado ou tem te impulsionado? O seu passado tem deixado você triste, angustiada, deprimida, depressiva? Ou o seu passado tem simplesmente sido remédio para curar outras pessoas? Você não passou pelo que você passou por acaso. Você não passou pelo que você passou à toa. Tudo na vida tem um propósito. Eu olho para a Valéria, eu vejo tantos propósitos. Você é uma mulher empresária, empreendedora, que cuidou de uma filha sozinha, uma mãe solo, como a gente fala, uma mãe solteira. Mesmo assim, em nenhum momento, Valéria, você deixou essas dificuldades te paralisarem. Então, Não a podia. sua história é uma história que inspira e que transforma milhares de vidas. Então, por que você vai deixar as suas limitações impedirem um fluir, um rio de vida em você? De jeito nenhum. Então, todas as dificuldades que você e que milhares de pessoas passam, assim como eu já passei, é só para nos fortalecer e para que a gente possa cumprir de fato e de verdade o nosso propósito. Valéria, fala aqui para as pessoas, como ao longo da vida você enfrentou as dificuldades? Enfrentando. Eu não tinha como parar. Teve alguns momentos que eram difíceis. Eu não via, sabe quando você às vezes não vê nem o final do túnel, mas você tem que seguir, você não podia parar, porque eu tinha uma filha. Eu acho que o que mais me fez estar onde eu estou hoje foi minha filha, porque eu sabia que se ela desse certo, seria eu, se ela desse errado, seria eu, e se ela comesse, seria eu, se ela... o pai dela dava pensão? Dava, assim, né, mas Mas os quem estava cuidados, o ali, os principal era cuidados de você. todo dia, pôr numa escola boa, fazer faculdade, que isso, hoje eu percebo, depois de ver tanta coisa, que ela nem precisava, ela podia escolher o que ela queria, ou ela, se ela não quisesse escolher nada, igual ela está hoje, ela largou a faculdade de veterinária para seguir o caminho de empresária. Então, ela, para mim, isso hoje seria diferente, eu não teria, porque eu dei uma forçadinha para ela fazer faculdade, né, mas talvez eu não desistiria, mas eu sabia que tudo que pudesse acontecer seria por causa de mim, então eu não podia parar, eu não podia. Meu pai e minha mãe,
pararam de trabalhar, meu pai era doente, minha mãe parou de trabalhar, começou a cuidar da minha filha, e eu sempre achava que eu não era capaz. Quando eu comprei meu primeiro apartamento, eu tinha o sentimento que eu nunca ia conseguir, entendeu? E não, a gente consegue, a gente não pode desistir. E veio o primeiro desafio, veio o primeiro medo, veio o primeiro tudo, e eu não parei. E toda hora eu não paro. Então, ano passado também veio algumas dificuldades. Minha filha ficou ruim e eu não parei. Então, é Ou isso. seja, você não pode parar, não é, Valéria? Não pode parar de Olha, jeito nenhum. ó, é tão lindo, Valéria, olhar para trás e poder contemplar tudo aquilo que você superou. Tem muitas pessoas que olham para o passado apenas com dor, com tristeza, com angústia. E eu quero liberar um código para você que está assistindo esse Sofá da Fofa hoje. Eu quero te dizer que o seu passado nunca foi para te matar, nunca foi para te aprisionar, nunca foi para te fazer retroceder. O seu passado, por mais doloroso, por mais triste que você possa encarar, na verdade, o seu passado foi fundamental para construir o ser humano, o homem ou a mulher que você é hoje. E é por isso que nós precisamos olhar para o nosso passado e ressignificá-lo. O que é ressignificar o passado? É você dar um novo significado àquilo que te aconteceu. Valéria, você conhece um pouco da minha história? Assim como milhares e milhares de brasileiros, você que está em casa agora, provavelmente você tem uma história parecida com a minha, com a da Valéria. Eu sou filha de um pai alcoólatra. Meu pai bebeu por uns 40 anos, então a minha infância inteira foi com um pai alcoólatra, agressivo, que passava... o alcoolismo dele era no grau muito extremo, então ele acabava não conseguindo trabalhar, não conseguindo sustentar a família. Então nós passamos muita fome, nós passamos muita dificuldade. Então eu morei na Bahia, sou baiana, né? Tem algum baiano aí assistindo esse vídeo? Escreve aí, ó. Um beijo para todo mundo da Bahia, amo vocês. E se eu fosse olhar, Valéria, para as minhas dificuldades, para os meus desafios, imagina uma baianinha que saiu lá de Conceição do Coité, uma cidadezinha no interior da Bahia, que tem 70 mil habitantes, a capital do Sisal, que, tipo, quem era, eu brinco assim, quem era a Patrícia na fila do pão? Quem era? Eu, tipo assim, eu era uma pessoa inexistente, digamos assim. E hoje, ter vindo para São Paulo, ter me tornado empresária, hoje ser a CEO, a presidente de um grupo bilionário como o grupo do Pablo Marçal, Parabéns. tipo, é aquela menina baianinha que passou fome na infância, que Não, teve é a um pai Patrícia alcoólatra. Pimentel. Não, que era aquela. Eu podia olhar para aquele passado e dizer assim, quem sou eu? Ó céus, ó vida. Eu podia culpar o meu pai a vida inteira. Só que, graças àquele passado, que aos olhos de muitas pessoas foi uma tragédia, na verdade foi uma grande bênção. Aquele passado, toda aquela história que eu vivi, me tornou a mulher forte, corajosa, intrépida, que eu sou hoje. Ousada, que tipo assim, que faz o que precisa ser feito, que não olha para a dificuldade, mas olha para a solução, que enfrenta os desafios de cabeça erguida. Então, hoje, você sabia, Valéria, existe uma pesquisa científica, inclusive, que 75% das pessoas vivem no passado. E com excesso de passado gera depressão. Então, se você está vivendo no passado, o passado é o maior ladrão que existe. O objetivo do passado, na maioria das vezes, é te aprisionar. Você fica preso no passado e aí você perde o principal. Você perde a maior dádiva que existe, que é o hoje, é o agora, é o presente. Então, não importa. Ah, Patrícia, que você não sabe. O meu passado, eu não tive um passado ruim, eu tive um passado maravilhoso. Você sabia, Valéria, que assim, tem duas coisas que param as pessoas. É o passado triste, doloroso, mas também as glórias. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tive uma vida assim, 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 assado, e aí ela não sai daquilo. Tipo assim, porque ó céus, ó vida, eu tenho tanta saudade de quando eu tinha aquela casa, aquele carro, aquele marido, aquele isso, aquele aquilo. Ei, não importa o quão bom ou quão ruim foi o seu passado. Presta atenção. Não importa nem o quão bom, nem o quão ruim foi o seu passado. Não existe nada melhor e nada mais precioso do que o seu hoje, do que o seu agora. E aí já tem muitas pessoas que vivem no futuro, pensando no amanhã, preocupado, ansioso. E aí,
Aí, ou você está sendo roubado pelo passado, ou você está sendo roubado pelo futuro. E aí você perde o quê? Você perde o agora. Você perde o hoje. Você perde o privilégio de viver agora. Então, eu quero lançar um desafio, obrigada. Eu quero lançar um desafio para você. Ó, Valéria, eu trouxe aqui meus 3 livros. Esse daqui, Do Sertão para o Mundo. Contribuir para transformar vidas. Propósito 40 dias conhecendo Jesus. E Raízes dos Divórcios. Isso aqui é o meu passado. O seu passado serve para um livro, para inspirar outras pessoas. E eu quero inspirar, inclusive, você que está em casa. Você, Valéria. A gente escreveu o seu livro, inclusive. Eu quero inspirar você a escrever o seu livro. O seu passado ressignificado, o seu passado curado, ele vai se transformar em um lindo livro e vai inspirar outras pessoas. A sua dor talvez tenha te roubado há muito tempo, mas o objetivo da tua dor é te fortalecer e você monetizar. Tem gente que sofre até hoje com o passado, quando na verdade, se você for inteligente, se você for sábio e se você ressignificar o seu passado, você vai não só inspirar outras pessoas, como você vai monetizar, você vai faturar com o seu passado. Eu vou fazer isso. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que o meu amigo falou assim, ó, Valéria, essa pessoa pode te ajudar a escrever um livro. Eu tenho vontade também. Não, minha filha, eu tenho uma editora, se for para escrever um livro, você escreve comigo. Então, que bagunça, hoje eu que bagunça é essa? Você escrever um livro com outra pessoa, eu te pego. Aí, ó. Eu tenho uma editora agora. Por quê? Mas Porque as duas... como eu já tenho muita... É o livro e a mentoria. Como eu já tenho... Por que eu abri uma editora? Porque eu tenho hoje aproximadamente 80... mais de 100 mentorados. É porque só no Clube dos Palestrantes tem 40. Eu tenho hoje em torno de mais de 100, uns 120 mentorados. E muita gente quer escrever o livro. Muita gente quer escrever livro. Falei, bom, eu vou abrir uma editora e vou escrever os livros dos meus mentorados. Então, você que quer escrever o livro, me chama aí no direct, no YouTube, no Instagram, @PatriciaPimentel com 2 L's, que a gente pode escrever o seu livro ainda rápido. A gente ajuda, inclusive, na captação. A gente ajuda a tirar o livro, a transcrever o livro. Você pode gravar áudio e com os áudios a gente transcreve e escreve o livro para você do seu jeito. Porque eu preciso de ajuda, né? É isso aí. Então, eu também tive dificuldades, porque eu vim de uma família bem humilde, né? Então, eu tive dificuldade com o meu ex também, que achava que eu queria dinheiro dele. Ele nem tinha, o pai da Gabi, ele nem tinha nada, né? E ele achava que... E aí eu fui taxada com um monte de coisa. Você já me falou que eu não tinha que provar nada para ninguém, né? Mas minha vida, eu fiz questão, né? Da minha vida, fazer minha vida diferente. E eu fiz, né? E cuidei da minha filha. Isso eu tive dificuldades, porque eu trabalhava bastante, então eu era uma executiva no ramo de automóvel, e lá a gente trabalhava muito. Então, você acaba deixando um pouquinho a casa de lado, né? Então, minha filha teve dificuldade. Mas hoje, mudando há 9 anos que eu venho ficando mais em casa, né? Tendo mais contato com a minha filha, então foi muito bom. E hoje a gente ressignificou tudo do passado, graças a Deus. E agora eu só estou esperando meus netos. Eita, Glória, aí sim, hein? Tá preparada para ser avó? Eu falei que tem que ser pelo menos 3. Tá preparada para ser avó? Fala, nasci para isso. Eu nasci para isso. É verdade, eu estou preparada, sim. Então, eu estou muito feliz do momento que eu vivo hoje. Eu não falei nada do que aconteceu na minha vida, mas eu tive muitas coisas, eu já te contei, né? E eu quero escrever um livro, porque é uma história de vida. Vamos escrever. Eu não parei. Vocês vão no lançamento do livro da Valéria. Eu tive muitos motivos para parar e mais motivos para continuar. Então, não pare, não deixe ninguém te parar. Não escuta, se alguém falar alguma coisa para te parar, não pare, porque é aí que está seu propósito, é aí que está onde você tem que chegar, não é, Patrícia? Exatamente. Valéria, sabe uma das coisas que é muito importante as pessoas que estarem nos assistindo entenderem, assim, de todo o coração, quais são as habilidades que você precisa desenvolver para você chegar onde você quer chegar? Vou te dar um exemplo. Comunicação, que é a minha área, é o que eu amo.
A comunicação é uma habilidade primária. Se você observar todas as pessoas que marcaram na história, que deixaram um legado, eles foram extremamente comunicadores. A gente teve um caso recentemente aqui no Brasil, do Silvio Santos, que nos deixou, e ele deixou um legado lindo. O Brasil parou. São Paulo, por exemplo, teve 3 dias de luto em prol da morte do Silvio Santos. E se você observar por que o Silvio Santos deixou um legado lindo, uma família incrível, e qual era a principal habilidade do Silvio Santos? Comunicar. Os maiores políticos da Terra, eles tinham o quê? A comunicação, uma habilidade de comunicar. Um exemplo agora, o Pablo Marçal, independente dele não ter ido para o segundo turno, mas ele foi um fenômeno nas eleições. Ele conquistou mais de 1.700.000 votos, uma pessoa que não era da política, que nunca tinha concorrido à Prefeitura de São Paulo. Então, o que ele fez foi um marco que ninguém nunca havia feito. Por quê? Porque o Pablo domina a arte de comunicar. As pessoas acham, Valéria, que comunicar é só falar. Mas, se você entender a profundidade e os detalhes da comunicação, existe a comunicação espiritual, a comunicação emocional, a comunicação física, a comunicação verbal, a comunicação não verbal. Existe o som, existe a senoide emocional, a senoide vocal, existe a oratória, existe tantas coisas dentro de comunicação. Valéria, antes de você falar, as pessoas vão ler você. Antes de você abrir a boca, as pessoas vão ler você. Tenha a sua energia, como você comunica com a sua energia. É um segredo, um código precioso para você. Você atrai aquilo que você emana. A energia que você está emanando é exatamente aquilo que você está atraindo. Vou dar um exemplo, tá? Eu tô conectando com muita gente mentirosa, com muita gente falsa, com muita gente que não presta. Volta para o seu coração e faça uma pergunta para você. Uma pergunta. Por que eu estou atraindo essas pessoas? Porque você está atraindo exatamente aquilo que você está emanando. Você entender de energia, você entender de sensores, você entender o poder das perguntas. Quem domina uma mesa, por exemplo, não é quem responde pergunta, é quem faz as perguntas. Fazer perguntas vai te colocar em mesas que você nunca pensou, nunca sonhou e nunca imaginou. Comunicar, Valéria, já teve momentos na sua história de empresa, por exemplo, que tinha uma pessoa que era muito boa, muito eficiente, tinha resultado, mas não era boa de comunicação. Sim. E pessoas que nem eram tão boas assim, mas, nossa, igualzinho o ditado, bem, né? A galinha, quando coloca o ovo, ela faz o quê? Ela canta. E tem gente que nem colocou o ovo e nem fez e já está cantando. E, às vezes, a pessoa que é muito boa não se destaca, não é promovida, e a pessoa que nem é tão boa assim, mas em função dela ter uma boa comunicação, dela ter poder de network, dela ter poder de persuasão, dela saber fazer perguntas, ela se destaca mais do que você. Se você entender, por exemplo, o poder do storyteller. Storyteller é você saber contar histórias. Saber, o poder, a arte de contar histórias, a arte de fazer perguntas, a arte de saber ler as pessoas, saber sentir o coração das pessoas, cheirar o coração das pessoas. Eu vou dizer algo para você. Se você quer ter a sua vida transformada, eu desafio você a desenvolver a habilidade de comunicar. Para você ser vendedor, você tem que comunicar. Para você, a comunicação é algo que desde um porteiro de um prédio precisa, até o presidente dos Estados Unidos precisa. Você vê, vou dar um exemplo, não quero aqui jogar bola nenhuma, nem puxar tema político, mas vou dar um exemplo. O Lula, mesmo sendo um ex-presidiário que foi condenado, conseguiu se eleger, porque uma das coisas, ache ruim quem quiser, é a verdade. Uma das coisas que o Lula tem é o poder de comunicar. Ele encanta as pessoas e ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Bolsonaro, apesar de ser um mito, estava fazendo um trabalho excelente, foi o único momento que o país ficou positivo, né? Teve um saldo positivo. O outro agora está com trilhões de dívidas, entendeu? A Petrobras está... Pois é. Hoje a gente está com trilhões de dívidas. Ele foi o único que conseguiu manter o Brasil positivo, mas ele não tinha o quê? Uma boa oratória, ele não tinha uma boa comunicação, ele era ríspido. Então, tipo assim, ele não encantava. Tem uma outra coisa na comunicação, que é o encantamento. Talvez o seu relacionamento não está bom
com o seu marido ou com a sua esposa. Talvez a sua comunicação com seus filhos não esteja boa. Talvez a sua comunicação com a sua equipe, a sua empresa não está vendendo, porque não tem comunicação. Desde que o mundo é mundo, Valéria, o maior problema das empresas, das famílias e das pessoas ainda continua sendo a comunicação. Qualquer empresa que você chegar hoje, o maior gargalo das empresas é a comunicação. Por quê? Porque não se ensina comunicação nas escolas, não se ensina comunicação nem na faculdade, a não ser que seja um curso específico, por exemplo, de rádio e TV, jornalismo ou comunicação. Aí, ok. Mas outros cursos, por exemplo, que deveria ter matéria de comunicação, também não tem. Porém, comunicação, na verdade, era para ser uma matéria que tem nas escolas desde o prézinho. A criança, se tem uma habilidade, inteligência emocional, finanças, comunicação, empresarização, empreendedorismo, tudo isso era para estar na grade escolar das nossas crianças. Só que a gente já cresce sem saber se comunicar. O brasileiro, então, cresce muito mais xingando, dando cadeirada, entendeu? Porque é mais fácil ganhar no grito ou na cadeirada do que você saber comunicar, do que você ter inteligência emocional. Então, se você quer transformar a sua vida, eu quero deixar um recado para você aqui hoje. Desenvolva, invista tudo o que você puder na sua comunicação. Valéria, você sabe, eu tenho certeza absoluta que uma das coisas, um dos pontos chaves para hoje eu me tornar presidente de todo o grupo bilionário do ecossistema do Pablo Marçal foi justamente o meu poder de comunicação, o meu poder de fazer perguntas. Então, eu só cheguei onde eu cheguei, eu já trabalhei em rádio 7 anos, eu trabalhei em TV, mas não é só falar, não é só ser radialista ou locutora, mas é você saber comunicar com as pessoas. Comunicação, eu vou. Valéria, tem gente que sabe comunicar melhor com os animais do que com as pessoas. Entendeu? O cachorro ouve. O cachorro, você manda ficar quieto, ele fica. Você manda ele ir, ele vai. Sabe comunicar com o cachorro, sabe comunicar com o gato, mas não sabe comunicar com o ser humano. Se a gente soubesse comunicar, o mundo não seria como está hoje. É verdade. Você tem razão. E é muito difícil. Eu falo, sempre falei, sempre tive que estar no meio de. Eu acho que é mais fácil também falar quando a gente conhece as pessoas, né? Então, eu sempre tive que falar. Sempre fui uma vendedora Top Gun. Então, assim, eu sempre gostei de falar. Só que não sei, eu não falava com todo mundo e sempre fui muito estressada. Isso eu percebo que eu era muito nervosa, muito brava. Então, isso eu percebo que também impede a gente, né? Porque a gente é a nossa emoção. E, na verdade, a inteligência emocional é você saber se controlar, né? E eu não sabia me controlar. Sabe, extrapolava. E também tinha numa empresa que o dono também extrapolava, então, sabe, a gente... Ô, Valéria, e sabe uma das coisas que as pessoas elas não têm muitas vezes profundidade? Todas as vezes que se fala de comunicação, a primeira coisa que me perguntam é: ah, você faz curso de oratória? Ah, você faz curso de senoide vocal? Ah, você sabe falar sobre os sons? Tudo isso é extremamente importante. Só que existe algo chamado comunicação interna, comunicação interpessoal. Tem a interpessoal e tem a intrapessoal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mais importante do que você saber se comunicar com qualquer outra pessoa na Terra, a primeira pessoa que você tem que saber se comunicar é com você mesmo. Valéria, você já parou para pensar no quanto de gente confuso, no quanto de gente problemático, no quanto de gente perdido, no quanto de gente alucinado que a gente tem na Terra? Muito. A sua comunicação externa é só um reflexo, presta atenção nisso. A sua comunicação externa é só um reflexo da sua comunicação interna. Então, a primeira pessoa que você tem que aprender a comunicar é com você mesmo. Eu conheço, Valéria, eu tenho mentoradas que são melhores do que eu na oratória. Tem uma oratória, tem uma dicção impecável. A voz é para fora, a voz é clara, tem autoridade, tem poder na voz. Porém, são pessoas que são travadas, são cheias de bloqueios, são cheias de trauma.
E aí, por mais que você tenha uma dicção perfeita, uma oratória perfeita, um poder de persuasão perfeito, você não vai conseguir comunicar porque os bloqueios estão te travando. Então, se eu pudesse te dar mais um conselho assim, um conselho, um código que vai transformar a sua vida, aprenda a se comunicar com você mesmo. Quando você aprender a se comunicar com você, você vai ver que automaticamente você vai aprender a comunicar com os outros. A comunicação externa é só uma consequência, é só um reflexo de como você se comunica com você mesmo. Aí vem uma pergunta, Patrícia, como que você vai se comunicar melhor com você mesmo? Primeiro, investindo em você, dedicando tempo para isso, investindo em mentorias, em autoconhecimento. Autoconhecimento vai transformar a sua vida. Mas principalmente, Valéria, desenvolvendo a sua inteligência emocional, mas principalmente quando você desenvolve a sua comunicação espiritual. Quando você conhece de fato e de verdade de onde você veio e para onde você vai, quando você conhece quem te criou, quem te formou, quem te desenhou no ventre da sua mãe, quando você entende quem é o seu verdadeiro pai, quando você tem a sua identidade clarificada, o seu propósito ativado, quando você tem uma comunicação clara, onde você ouve a voz de Deus, onde Ele fala ao seu coração. Eu digo de verdade, Valéria, que o código number one para você se comunicar bem com você mesmo e com as pessoas é você comunicar bem com Deus. Com Deus. É impossível você comunicar bem com Deus e não comunicar bem com você e com as pessoas. Então, na verdade, a raiz do problema começa quando você não tem comunicação, intimidade, comunhão, conexão, relacionamento e aliança com Deus. Se você não sabe de onde você vem nem para onde você vai, se você não sabe quem é o arquiteto da sua vida, porque Deus, ele é o nosso arquiteto, ele escreveu todos os nossos dias no livro da vida. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele tem o nosso nome escrito na palma das suas mãos. Se você não conhece quem te criou, quem te formou, de onde você veio, automaticamente você é perdido na vida. Quem não sabe para onde veio? Quem não sabe de onde veio e muito menos para onde vai, você tá o quê? Perdido. É por isso que muitas vezes você fala assim, eu tô tão perdido, eu não sei para onde que eu vou, não sei se eu vou para a direita, não sei se eu vou para a esquerda. Por quê que você se sente perdido? Porque você não sabe nem de onde você veio, nem para onde você vai. Porque você não tem relacionamento com aquele que te chamou, com aquele que te criou, com aquele que te gerou, com aquele que confiou e acreditou em você. Então, quer melhorar a sua comunicação com você mesmo? Melhore a sua comunicação com Deus. Melhorando a sua comunicação com Deus, comunicando com Ele, tendo inteligência, tendo sabedoria, você vai comunicar com qualquer um. Valéria, esses dias eu tenho uma amiga que ela estava indo para o Chile e estava tendo um problema de comunicação do avião que ela ia para o Chile com a torre de comando. Por causa do problema da falha na comunicação entre o avião e a torre de comando, o voo dela não pôde decolar. O voo dela não pôde ir. Cancelou, ela teve que comprar um outro voo. Valéria, Deus falou tanto comigo nesse dia. Se um avião não consegue decolar por falta ou falha de comunicação entre o avião e a torre de comando, pensa comigo, quem é a nossa torre de comando? Deus. Se você tem falha e problema de comunicação com a sua torre de comando, você não vai decolar nunca na vida. Você não vai decolar nunca. Então, muitas vezes, o que está te faltando para você decolar na sua vida, que nem aquele avião da minha amiga que foi cancelado, é você ter comunicação com a torre de comando. Quem é a torre de comando? Quem te criou, quem te chamou. Porque aquele que te chamou, a Bíblia diz que é poderoso para completar a boa obra que ele já começou na sua vida. Então, às vezes, você está aí triste, angustiada, deprimida, paralisada. Por quê? Porque está faltando comunicação com a torre de comando. Quando não tem, não decola. E aí, isso entra o autoconhecimento, né, Patrícia? Uhum. Porque se a pessoa não se autoconhecer, ela não vai ter oportunidade, porque são vários detalhes no autoconhecimento. Então, você tem que entrar e querer sair do looping, né, da Matrix, que vive naquele mundo, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Você fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, vão ter o mesmo resultado. Então, você tem que perceber e tem que querer mudar. Então, porque Einstein já dizia, né? Loucura é você querer fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Isso é loucura. Porque aí, quando você tem ego, você não consegue alcançar.
Quando você tem inveja, você não consegue alcançar. Quando você você tem que ter clareza de todas essas coisas que acontecem com você, porque senão você não vai alcançar. Nossa, isso que você falou é muito forte, Valéria. Um dos maiores problemas da comunicação, inclusive, é exatamente isso: o ego, o orgulho, a prepotência, a arrogância, porque você se acha a última bolacha do pacote. E o orgulhoso, ele nunca admite que ele está errado. O orgulhoso, ele não tem humildade para aprender. O orgulhoso acha que ele é melhor em tudo. Não, eu não preciso desse negócio de comunicação. Não, eu me viro, eu dou conta, eu sou o cara, eu consigo. E aí é onde você cai. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. E a humildade antecede a honra. Então, se você tiver humildade para reconhecer que você precisa desenvolver a sua comunicação, você vai para um outro nível. Senão, você vai continuar orgulhoso, prepotente, arrogante e vai continuar na mesma situação, ou pior, porque o arrogante ainda cai. Cai. É verdade. E é isso mesmo que acontece. Então, se as pessoas se autoconhecerem, eu acho que elas conseguem chegar em tudo No melhor. nível maior. No nível melhor. Você vai pulando de nível, né? Você vai tirando alguma. Eu falo que são cascas que a gente vai ter que tirar, né? Para a gente conseguir estar evoluindo mesmo. Quer ver, Porque o ser Valéria? humano veio para cá para quê? Para evoluir. Eu vou te fazer uma pergunta, Valéria. O quanto que a comunicação foi importante nos anos que você trabalhou como executiva em grandes empresas, para hoje você ser uma empresária, para você fazer as conexões que você precisa? Me conta aí, se você não comunicasse, se você não fosse, porque você, Valéria, pode até estar em processo de crescimento na comunicação aqui, ó, com a câmera, na comunicação de uma palestra quando tem um auditório lotado, mas no tete a tete, você no 1 a 1, no individual, você sempre foi braba de comunicação. Sim. Nas vendas, você sempre foi braba de comunicação. Conta aí o quanto que a comunicação foi importante nessa sua trajetória de crescimento e de sucesso empresarial. Sempre, desde o começo, desde quando eu me conheço por gente, porque no interior, você contou a história aí, mas no interior, minha mãe fazia gelinho, eu vendia gelinho na porta de casa. E minhas irmãs tinham vergonha de mim, por quê? Porque fazia fila e os namoradinhos dela já chegavam, tal. Quando eu vim para São Paulo, eu passei um monte de dificuldades, tal. Trabalhava dentro do Banco Itaú, era funcionária do Itaú e levava coxinha para vender dentro. Quem que tem coragem de levar coxinha dentro do banco para vender? Eu levava para vender na escola, pastel. Mas então... Só que tem comunicação, né, Valéria? Então, não é todo mundo que tem coragem, né? Então, na verdade, é muito fácil o que ela tem, mas o que ela passou ninguém quer, né? Então, assim, eu vendia coxinha, aí eu entrei como vendedora no ramo de automóvel, eu fui 6 anos consecutivos, 6 anos como vendedora. Então, eu fico pensando, será que se eu não tivesse começado lá atrás vendendo outras coisas, será que eu tinha chegado aonde eu cheguei, entendeu? Porque eu era vendedora, na verdade. Eu sempre fui, eu sou vendedora. Até hoje, eu vendo a minha clínica, eu vendo tudo que tem dentro da clínica. Vende mentoria para quem quer ser empresário. Mentoria. Mas então, eu sou vendedora até hoje, até para comunicar para fazer essas palestras, eu tenho que conversar, eu estou conseguindo patrocínio de algumas pessoas. Então, isso para mim é o que importa. Estou vendendo espaço, quem quiser também. Mas olha que legal, Valéria, isso que você falou. Olha que louco. A maioria das pessoas não gostam de vender. Maioria. Só que amam comprar. Amam comprar. Só que se você não for boa de vender, você também não vai ser boa de comprar, porque você não vai ter dinheiro para comprar. A Valéria viaja o tempo todo. Pensa na pessoa que viaja. Valéria, isso só viaja de executiva. Por quê? Porque ela é uma ótima vendedora. Ela é uma exímia vendedora. Quem é um bom vendedor vai sempre poder comprar o que quiser em qualquer lugar do mundo. Tem horas que a Valéria está em Natal, tem horas que está em Los Angeles, tem horas que agora vai para a Índia, para Portugal e para Israel. Tipo assim, o tempo todo ela está viajando. Mas qual que é o segredo? Ela sabe vender. Agora olha aqui para mim. Só sabe vender quem sabe comunicar. Quem não sabe comunicar, também não vai saber vender. O péssimo vendedor que você é resultado da péssima comunicação que você tem. Então, se você transformar, se você melhorar, investir na sua comunicação,
até as suas vendas vão melhorar. E as suas vendas melhorando, automaticamente o seu poder de compra também melhora. E as pessoas querem vender e não querem, querem só vender. Na verdade, ela nem quer entender, porque para você vender, você também tem que entender um pouco da pessoa, né? Você tem que fazer um rapport ali rapidinho com ela, né? E tem gente que eu escutei no evento falando assim: ah, eu não vendi nada. Gente, você fez conexão? Você conversou com a pessoa? Às vezes ela não está precisando do que você está vendendo agora, mas amanhã ela pode precisar, entendeu? Então, troca um telefone, então as pessoas querem vender a qualquer custo. E não é desse jeito também, né? Porque a venda tem um começo, meio e fim também, né? Nossa, mas segredo, vou voltar a falar. Bons vendedores, excelentes vendedores, são bravos na comunicação. Então, inclusive, ó, se você quer melhorar suas vendas, esteja com pessoas, conecte com pessoas que sabem vender. Não adianta, gente, uma das perguntas, Valéria, que eu mais recebo na minha vida, seja no meu Instagram, seja no meu canal do YouTube, seja em qualquer lugar que eu vou, nas palestras, nos eventos, é assim, ó. Qual foi a maior virada de chave da sua vida? É uma das perguntas que eu mais recebo aí, ó. Qual foi? Agora eu quero saber também. Qual foi a maior virada de chave da sua vida? Porque eu acho que você nasceu assim, falando. Não, eu reconheço, Valéria, eu tenho um dom Você é da brava. comunicação. Nossa, é favor e graça imerecida de Deus. Eu lembro que eu nunca tive vergonha de falar. Desde pequenininha, com 7 anos de idade, eu já comecei a trabalhar em rádio. Então, é dom. Porém, não é só o dom, porque você precisa treinar o dom. Imagina alguém que tem o dom de jogar futebol, mas não treina. Nunca vai ser um bom jogador de futebol. Então, apesar de eu ter vindo com um dom, e glória a Deus por isso, eu sou muito grata ao Senhor por isso, eu treino a minha comunicação. Valéria, hoje eu falo em torno de 15 a 16 horas por dia, entendeu? Eu já dei mais de 1000 palestras, eu já fiz mais de 3.000 lives, eu já fiz mais de 1000 treinamentos, eu já fiz mais de 1000 ministrações em igrejas. Só para você ter uma ideia. Então, se eu calcular a quantidade de horas que eu tenho faladas desde que eu tinha 7 anos de idade que eu trabalhava em rádio, é absurda. Qualquer coisa que você quiser fazer bem na sua vida, você precisa dedicar pelo menos 10.000 horas de treinamento. Então, a minha vida é uma prática diária da comunicação. Porém, voltando na pergunta, qual é a maior virada de chave da sua vida? Todas as vezes que eu cruzei a minha vida, que eu conectei com pessoas específicas. Pessoas são chaves. Anota isso aí. Pessoas são chaves. Eu vou dar um exemplo, tá? Ir para os Estados Unidos, Valéria, fazer 8 cursos com o Anthony Robbins, que é um dos maiores e melhores coaches do mundo. Ele é um dos maiores treinadores do mundo. Ele treinou o Obama, ele treinou a Rainha Elizabeth, ele treinou os maiores empresários e esportistas do mundo. Eu fui para os Estados Unidos, eu investi mais de 1 milhão na minha formação em coach com o Tony, em todos os treinamentos. Eu me tornei parte, staff da equipe do Tony. Então, conectar com o Tony me levou para um outro nível. Me conectar com o Pablo Marçal me levou para um outro nível. Se você quer realmente alcançar níveis maiores, se você quer ir para um próximo passo, se você quer de fato alcançar um próximo nível, você vai ter que conectar com novas pessoas. Conectar com você foi uma virada de chave. Conectar com a Ana foi uma virada de chave. A cada pessoa que você conecta, essa pessoa destrava um propósito na sua vida, destrava uma nova etapa na sua vida. Muitas das vezes você está dando mais importância e amando mais a coisas do que as pessoas. Às vezes você acha que uma virada de chave sua está em montar uma empresa. A virada de chave não está em montar uma empresa, mas está em conectar com uma pessoa que você vai montar não uma empresa, mas 10 empresas com essa pessoa. Então, pessoas são verdadeiras chaves na sua vida. Invista em pessoas, ame pessoas, conecte com pessoas. Pessoas são para serem amadas e coisas são para serem usadas. Tem pessoas que fazem o contrário. Tem gente que ama as coisas e usa as pessoas. Mas esse não é o correto. O correto é ame as pessoas e use as coisas. Esse que é o correto. Então, uma das grandes viradas de chaves da minha vida sempre foi conectar com novas pessoas. Porém, Valéria, a gente aprendeu na nossa infância, não sei se isso aconteceu com você, da sua mãe dizer assim, olha, não fale com estranho, menina. Ó, você não vai falar com estranho. Ó, vai passar o bicho-papão, o homem do saco preto e vai te levar embora. Nós fomos ensinados, quando criança,
a não ter falar com qualquer medo, um. não falar com qualquer um e a ter medo das pessoas. Sendo que 85% do resultado que você ainda não tem é pelas pessoas que você ainda não conectou. É tão bom, Valéria. Ontem eu estava conversando com a Natália, eu estava fazendo mentoria, aí eu falei para ela, você já foi na clínica da Valéria? Ela não. Falei, cara, você tem que ir na clínica da Valéria. Ela tem isso, ela tem aquilo outro, ela tem um monte de contato, ela tem um monte de network. Você tem que ir lá. Ela falou assim, nossa, é mesmo, eu vou lá, vou ligar para a Valéria e vou lá. Ou seja, pessoas, conexão. Você quer ir para um próximo nível? Conecte com pessoas. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É verdade. E a gente, por mais que não seja com a pessoa que você está se conectando, pode ser que ela te apresente alguém, pode ser que você conheça outra pessoa através dela. Então, assim, eu quero estar no meio de pessoas. Não, você ama estar com gente, né? Eu decidi que eu quero estar e agora eu quero estar mais, entendeu? Então, dia 21 eu vou fazer outro evento, eu te falei, né? Dia 21 de novembro. Esse final de mês, dia 2 de novembro, eu vou estar em Curitiba, num evento de 2.500 pessoas, que eu estou apoiando o Nixon, do Jogo da Vida, e aí ele me chamou para cuidar da equipe de vendas lá. Então, eu estou indo, acabou não dando certo, eu tinha programado uma equipe para estar lá, e agora eu vou para Curitiba para estar lá junto com eles. Então, assim, através também de uma conexão. De uma pessoa, eu fui numa peregrinação dele, fiz contato com ele e hoje eu estou fazendo coisa com ele também. Então, assim, se conectar com pessoas, estar com... o que você falou foi tão perfeito, porque eu nunca fui ligada a coisas, tá? Hoje eu não tenho carro porque eu não dirijo, mas eu tenho minha casa, que é um lugar que é para eu ficar bem, para eu Receber sabe? pessoas, Quero ter uma também vida confortável. ter uma vida, e não é só confortável, sabe quando você chega e você precisa desligar e ter aquele prazer de você desligar, não é assim? Então é isso. Então isso para mim está sendo muito importante hoje, né? Que antes também era ter coisas, não, gente, eu sempre quis, mas ter coisas era importante para mim. Hoje não é importante para mim. Hoje para mim o mais importante é estar com pessoas e o que acontecer vai acontecer, porque a gente tem que dar valor a coisas, porque o material acaba, tudo acaba, É verdade. entendeu? E as pessoas é o que pode trazer alguma coisa para vocês. Então, gente, para de se prender em coisas. É melhor ser do que ter, entendeu? Verdade. Então, isso aí que você falou é o que eu estou vivendo, mas é importante ter clareza. Com as suas palavras ficou muito claro para mim, entendeu? Amém. Então, eu acho que isso é muito legal. Uma das coisas que muitas pessoas me perguntam é assim, Patrícia, como que eu conecto com você? Como que eu conecto com o Pablo? Né? Como que eu faço para estar perto? Como que eu faço para caminhar com vocês? E aqui eu quero liberar um código precioso para a gente encerrar esse bate-papo. Tem muitas pessoas que elas são extremamente interesseiras. Elas têm um espírito de sanguessuga. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. O maior código para você conectar com as pessoas é você ser interessante e não interesseiro. É você gerar valor na vida das pessoas, é você servir as pessoas. Quando você serve, quando você gera valor, sem esperar nada em troca, você instala na pessoa um gatilho chamado reciprocidade. Se você quer de fato conquistar o coração de uma pessoa, é servindo ela. A própria Bíblia, Valéria, tem um código de sabedoria. Se você não lê Bíblia, para de ser tolo, porque a Bíblia é o maior livro de sabedoria que existe. A Bíblia diz assim, maior é o que serve. E dava uma briga lá entre os discípulos para saber quem que ia ser o maior no reino. Jesus olha para eles e fala assim, maior é o que serve. Aquele que quer ser primeiro, que seja o que mais vai servir. A Bíblia também diz que melhor é dar do que receber. A Bíblia também ensina, olha que sabedoria, que a alma generosa prosperará. Quanto mais generoso você for, mais próspero você será. Quanto mais você der,
mais próspero e feliz você vai ser. Quanto mais você servir as pessoas, maior você será. Então, se você quer, de fato, prosperar na sua vida, seja uma pessoa interessante e não interesseiro. Pare de querer me dar. Eu tenho um código comigo, Valéria, que é assim, em qualquer lugar que eu chego, qualquer um, eu sempre me faço uma pergunta: como que eu posso ser útil nesse lugar? Qualquer pessoa que eu encontre na minha vida, a minha pergunta é: como eu posso servir essa pessoa? Como eu posso ser bênção na vida dessa pessoa? Então, se você quer um código aqui precioso para melhorar a sua comunicação, para ir para um próximo nível e para você, de fato, evoluir, seja uma pessoa que ama outras pessoas, que investe em pessoas, que serve pessoas, que a sua vida esteja a serviço de outras vidas, porque foi para isso que nós fomos chamados. O maior mandamento, Valéria, que Jesus deixou para a gente é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, é tudo sobre amar pessoas. Pessoas, e é isso aí. Ai, que linda! Gente, cada dia que você tem muita sabedoria da Bíblia, Amém. e eu fico encantada, e eu busco. Eu sei que eu preciso muito mais, mas eu tenho certeza que eu vou chegar lá, não chegar... Não, você vai passar, minha filha, em nome de Jesus. Não, mas O assim, bom eu quero ter líder, o bom líder é aquele que os seus liderados, seus mentorados, se tornam melhores do que eles. Jesus disse assim, ó, Jesus, vocês farão obras maiores do que eu. Jesus. Então, o bom líder é aquele que treina os seus liderados para ser melhor do que eles. Então, assim, eu fico encantada e eu quero isso para a minha vida. Então, quando a gente quer, a gente, né, tem aquela coisa que a gente vai receber de volta, né? Então, eu quero que, assim, Deus te abençoe muito. Eu fiquei muito, muito feliz quando eu vi você sendo anunciado o seu nome. Que Deus te abençoe, que te dê mais sabedoria ainda, porque você já tem um monte, que é um desafio grande, eu tenho certeza, né? Eu sei que você vai se superar, mas que é um desafio grande, então que Deus te abençoe muito. Amém. Eu agradeço muito tudo que você tem feito por mim e me dando mais sabedoria para eu conquistar o que eu estou querendo, que é estar melhor na minha comunicação, como você está falando, né, de frente para as pessoas, porque é muito fácil você estar falando com pessoas que você já conhece, com quem você está, mas falar aqui é diferente e eu tenho um pouco de dificuldade. Eu estou falando pouco porque eu vou ter nada de dificuldade. É isso mesmo. Né? Mas é isso. Muito Olha, obrigada. eu quero, Valéria, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Quero agradecer a você pelo convite, pela honra de me receber aqui, ó, no sofá da fofa, porque eu já estou me sentindo uma fofa. E eu quero deixar um último recadinho para você que está em casa. Se eu pudesse, se hoje fosse o meu último dia de vida na Terra, o único recado que eu daria para você é para ecoar no seu coração: desenvolva a sua comunicação com Deus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Num mundo com tantas guerras, vulcões, tufões, terremotos, com tanta miséria, com tanta pobreza, com tanta injustiça, com tanta corrupção, e a tendência não são as coisas melhorares. A tendência são as coisas piorares, para que Jesus volte. Então, se eu pudesse te dar um conselho aqui hoje, desenvolva o seu relacionamento de intimidade, de comunhão com aquele que é o seu Criador. Você não é uma obra do acaso, você não é um erro, você tem um pai que te ama, um pai que está com saudade de você, um pai que quer que você deite a sua cabeça no colo dele, um pai que quer alisar o seu cabelo e dizer assim: filho, eu sempre estive aqui. Então, assim, Valéria, se eu partisse hoje de todo o meu coração, eu morreria a pessoa mais feliz da face da terra, porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei a quem eu tenho servido, eu sei quem é o meu Senhor, quem é o meu Salvador, e não existe nada nessa terra que brilhe os meus olhos. O que brilha os meus olhos é poder ter comunhão, ter intimidade, ter uma aliança de fidelidade com aquele que me criou. Então, se eu pudesse te dar um único recado hoje invista tempo, dedique tempo
em conhecer a Deus, em se relacionar com Deus, em ter intimidade com Deus, em comunicar profundamente com o seu Pai, com o seu Senhor, com o seu Criador. Desenvolva também a sua comunicação emocional. Sabe o que é a sua alma? Você é um ser trino. Você é um espírito, você possui uma alma que habita em um corpo. Nós somos trinos, nós somos seres trinos, corpo, alma e espírito. A pior coisa que existe é uma pessoa rasa, que acha que é só um corpo, que quando morrer vai para debaixo da terra. Você não é só um corpo, você é um ser espiritual. Você possui uma alma. Tem muitas pessoas que são doentes na alma, que não sabem nem sequer se comunicar com a alma. Então, você é um ser trino, você tem um corpo, você possui uma alma e você é um ser espiritual. Então, entenda sobre espírito, sobre alma e sobre corpo. E, Valéria, que o Senhor continue te usando poderosamente. Amém. Que você traga pessoas escolhidas do Senhor. Eu declaro, eu profetizo um novo tempo sobre esse Sofá da Fofa. Que todas as pessoas que você convidar para estar aqui, que sejam apenas aquelas que são escolhidas pelo Senhor e não por você. Talvez tem pessoas que você vai convidar e que a pessoa não vai vir. É porque não era para vir. E que o Senhor também possa trazer as pessoas escolhidas dele, para que a sua mensagem e a mensagem dessas pessoas sejam alcançadas. Alcance o coração das pessoas. Talvez esse vídeo, esse podcast, vai chegar na Itália, na Alemanha, na Suíça, em Portugal, nos Estados Unidos, em pessoas que nós nunca vamos encontrar pessoalmente, mas que essa mensagem vai chegar. Então, que o Senhor continue te usando como um instrumento, como uma voz, como uma mensageira do reino, que o seu sorriso, o seu aconchego, o seu abraço, possa, mesmo que virtualmente, mesmo que online, alcançar milhares e milhares de pessoas. Mais uma vez, muito obrigada. Ai, que linda! Muito obrigada. Ai, fofos, olha que coisa linda, mensagem maravilhosa, é tudo que eu estou acreditando, que eu estou vivenciando na minha vida. Faz 2 anos que quase que eu estou trabalhando nesse processo de se conhecer, de autocuidado, de perceber o que está acontecendo. De comunicação com Deus. Da minha comunicação com Deus, da minha mente, estar mais calma. Só assim você vai alcançar o que você quer. Você tenha certeza disso. É verdade. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.